vamos para o segundo período, para a segunda igreja dessa profecia, que é a igreja de Esmirna, certo? A igreja de Esmirna é a igreja que começa aí no capítulo 2, logo após a igreja de Éfeso, certo? Então pode ir abrindo aí Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, vamos ver os versos 8 ao 11. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Lembre-se de um detalhe: toda a apresentação de Jesus é falando de um aspecto daquela visão do Cristo glorificado, certo? E o aspecto que Jesus usa para falar com cada igreja, para se apresentar para cada igreja, é bem significativo. Tem a ver até com a experiência que aquela igreja está vivenciando. Então, para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos candelabros, ou seja, tem um controle de todas as igrejas. Então é para os efésios não se sentirem sozinhos, não se sentirem abandonados na trajetória cristã, porque eles estavam sendo conduzidos pela mão de Cristo. E agora essa igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte. Então vamos ler o restante da carta para você entender por que Jesus se apresenta assim. Usou esse elemento para falar com a igreja de Esmirna. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Essa é a igreja de Esmirna. Vamos entender aqui o que essa igreja tem a nos ensinar hoje. Então, como nós estamos fazendo desde Éfeso, primeiro vamos entender um pouco sobre a cidade de Esmirna. Ninguém chega nesses cavaleiros aí. Ó, aí no mapa vocês estão vendo, ó, a trajetória que nós estamos fazendo. Começamos aqui em Patmos, na ilha que João estava preso, e fomos avançando. Éfeso, e agora estamos em Esmirna, segunda igreja aí. Esmirna, gente, o nome Esmirna, o nome da cidade de Esmirna, vem de mirra. Mirra era um aroma doce, um perfume doce que tinha na época. Foi aquele presente que os magos deram para Jesus. Então, provavelmente ali na região de Esmirna era o lugar onde se extraía, né, extraía de material para fazer esse perfume. E é por isso que aquela cidade recebeu esse nome de Esmirna, certo? Então, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre em riquezas desse mundo, mas era ativa no trabalho. Então, a riqueza que Jesus está falando aí é uma riqueza espiritual, certo? Então a igreja de Esmirna tinha essa pobreza material, mas uma riqueza do reino de Deus, certo? E a igreja de Esmirna, ela não era tão grande e nem tão próspera quanto a igreja de Éfeso, certo? Agora, um detalhe que a igreja de Esmirna se sobressai da igreja de Éfeso é o seguinte: vocês lembram que eu disse a vocês que todas as igrejas têm a apresentação de Jesus, tem um elogio, certo? Tem uma reprovação, um conselho e uma promessa. A igreja de Esmirna não tem reprovação. Não tem nenhum momento em que Jesus ele faz uma crítica, ele faz uma observação no comportamento da igreja de Esmirna. Jesus se apresenta, Jesus elogia, Jesus dá um conselho e Jesus faz uma promessa. Então ele não faz nenhuma reprovação da igreja de Esmirna. Então, embora a igreja de Éfeso fosse a igreja primitiva, o período da igreja primitiva, o período ali dos apóstolos, aqui o período da igreja pura e tal,
Mas mesmo assim, o período da igreja de Éfeso tinha uma observação. Ela foi perdendo o primeiro amor com o passar do tempo. Mas a igreja de Esmirna não teve reprovação. Certo? E aí, gente, qual é o período da igreja de Esmirna? O período da igreja de Esmirna vai do ano 100 até o ano 313. 313 depois de Cristo. Como era o período da igreja de Éfeso mesmo? Foi do ano 31 da morte de Jesus até o ano 100, que é o ano da morte de João. Ou seja, o período dos apóstolos. Quando João morre, acaba o período dos apóstolos, que até então todos foram morrendo. E do ano 100 da morte de João até o ano 313 é o período da igreja de Esmirna. Então, esse segundo período, gente, ele é marcado por uma forte perseguição. E no primeiro período não tinha perseguição? Tinha. Só que não uma escala tão grande como está agora. Esse período da igreja de Esmirna foi um período que parece que todo mundo se voltou contra os cristãos de uma vez só. Naquela época os cristãos enfrentavam perseguição local, aqui e acolá. Mas agora é o império que está promovendo uma perseguição generalizada para exterminar os cristãos. Então esse período foi um período bastante tenebroso, bastante sofrido para os cristãos. Só que no livro lá do Grande Conflito, onde Ellen White fala sobre esse período, ela diz que quanto mais cristãos eram mortos, quanto mais cristãos eram queimados nas fogueiras, quanto mais cristãos eram dilacerados pelas feras, rasgados, cavalos, vocês já devem ter ouvido esses relatos, né? Que os cavalos, que o cristão era amarrado os braços e as pernas eram amarradas a quatro cavalos, e os cavalos batiam assim neles para eles correrem em direções contrárias, para torar a pessoa no meio. Então eles inventavam todo tipo de tortura, todo tipo de formas para atacar, para matar os cristãos, para torturar eles. E quanto mais cristãos morriam, mais assumiam o lugar daqueles que eram mortos. Então não adiantava nada a perseguição, porque as pessoas se inspiravam no exemplo daqueles que morriam e tomavam o lugar deles. E assim o cristianismo nunca era cessado, nunca era exterminado. Então esse era o período da igreja de Esmirna. Agora vamos voltar aqui ao texto. Aqui fala, no verso 9, da blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. De quem que está falando aqui? Não está falando provavelmente não está falando de judeus literais. Pode até falar, mas é mais no sentido, gente, de pessoas que afirmavam servir a Deus, mas na verdade eram servos de Satanás. Novamente, quem estudou a lição de Filipenses e Colossenses lembra que Paulo tinha uma missão, Paulo tinha um medo, na verdade, muito grande dos cristãos das igrejas por onde ele fundava caírem no engano daquelas pessoas que ficavam tentando tornar a vida deles um inferno. Vocês lembram disso? Quando Paulo mandava as cartas para Filipos e para Colossos, ele dizia: olha, quando eu sair daí, chegou um pessoal aí que eram judeus que se transformaram em cristãos, e eles estão dizendo assim para vocês: olha, vocês aceitaram Jesus, mas isso não impede vocês, isso não empata vocês de se circuncidar. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que parar de comer carne de porco, vocês têm que fazer tudo que a gente faz, porque a gente era judeu, agora a gente é cristão, e vocês também têm que aprender a fazer o mesmo. Então essas pessoas chegavam para confundir a mente dos recém-convertidos, que eram pagãos, para tornar a vida deles mais complicada. Então essa era a preocupação de Paulo. E é desse público que Jesus está falando aqui na carta de Esmirna. Pessoas que traziam problemas, que trouxeram várias, como se fossem inimigos internos. Tinha os inimigos externos, que eram os romanos, e essas pessoas eram inimigos internos da igreja. Estavam tentando minar a fé dos cristãos de Esmirna, tanto da cidade de Esmirna, como do período da igreja, do ano 100 até o ano 313, certo? Então isso tinha na escala menor na igreja de Esmirna, na cidadezinha de Esmirna, como a gente pode aplicar isso para o período grande do ano 100 a 313, certo? Então esses centros judaicos,
eles se tornaram como se fossem sinagogas de Satanás. Porque esses judeus cristãos estavam sendo usados como instrumentos de Satanás para desencaminhar os recém-convertidos, certo? Que estavam entrando na igreja agora. Então você pode imaginar que Satanás tentou de tudo, porque agora não tinha mais nenhum apóstolo. Enquanto tinha Pedro, enquanto tinha Paulo, enquanto tinha João, as pessoas se agarravam ali naqueles apóstolos, porque eles eram os testemunhos oculares de Jesus. Agora, como eles tinham morrido, quem é que ia provar que Jesus era real? Quem é que ia provar de que todas aquelas histórias da crucifixão e da ressurreição eram verdade? Então foi uma prova muito grande para esses cristãos do primeiro século, que agora não é mais o primeiro século, agora é o segundo século. Gera uma prova muito grande para essa nova geração de crentes se manter firme na fé, firme na doutrina, sendo que os fundadores já não estavam mais entre eles. E sendo que essas pessoas nunca tinham visto Jesus. Mas mesmo assim, essa carta mostra que Jesus não tem nada a reclamar da conduta deles. Ou seja, essa geração aqui, mesmo enfrentando uma ameaça externa, que eram os romanos, e uma ameaça interna, que eram esses judeus cristãos, essa igreja de Esmirna, os fiéis desse período aí, se mantiveram firmes e enfrentavam a morte sem medo. Então, esse clipe que eu coloquei no começo, gente, ele é bem, como é que se diz, bem literal, porque tem um martírio de um homem chamado Policarpo no começo. Acho que vocês nunca devem ter ouvido falar desse nome, mas Policarpo foi um herói da fé, foi um líder de igreja que foi queimado, né, na fogueira, e no final mostra ali os cristãos no Coliseu e os leões, as leoas, né, os tigres partindo para cima dos leões, dos cristãos. Então, gente, esse período aí foi um período um período terrível para a igreja. E esse período aí foi no período de vários imperadores como Trajano, como Adriano, como Marco Aurélio, Décio e Valeriano. Esses imperadores, eles perseguiram com força a igreja cristã, certo? E essa operação chegou ao auge no período de Diocleciano, certo? E o que foi que aconteceu no período de Diocleciano? Que foi o último imperador desse período aí. Ele empreendeu, gente, a maior perseguição aos cristãos no Império Romano. A maior perseguição de todas. Sim, e tinha um detalhe, durante todo esse período aí, muitas vezes, o que o imperador fazia não era perseguir diretamente, mas ele deixava a critério das administrações locais perseguir os cristãos dali. Então, como é que eles faziam? Toda vez que acontecia alguma tragédia, algum terremoto, algum período de fome, de peste, de praga, toda vez que acontecia alguma coisa ruim ali na localidade, eles culpavam os cristãos. Por quê? Porque todo mundo que estava ali adorava os mesmos deuses, os mesmos ídolos, as mesmas imagens de escultura, participavam dos mesmos festivais, participavam das mesmas, né, tradições ali pagãs, mas os cristãos não. Os cristãos ficavam de escanteio, os cristãos ficavam ali separados, não queriam se misturar. E aí eles pensavam, pronto, então todo problema que vem sobre a gente é culpa deles, então vamos matar eles. Então o imperador fazia uma perseguição de cima, uma perseguição geral, mas também tinha as perseguições locais onde os cristãos estavam. E isso que tornava a situação ainda pior, porque eles não tinham onde se esconder, não tinham para onde fugir. Então era perseguição interna, era uma perseguição externa numa escala maior e numa escala menor. Então o Satanás estava querendo exterminar eles de todo jeito. De todo jeito, no período de Esmirna, Satanás tentou acabar com a igreja cristã. Até chegar nesse período aí, de Diocleciano. Então Diocleciano, ó, no ano 303, depois de Cristo, ele, Maximiano e Galério e Constâncio Cloro emitiram uma série de editos ou decretos que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Então nós vamos agora para o verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer.
eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Lembrando que em profecia, dias representam anos. Então essa foi uma perseguição de 10 anos. Essa perseguição de 10 anos começou no ano 303 e foi até o ano 313. Só lembrando, a igreja de Esmirna começa no ano 100 e vai até o ano 313. Então essa perseguição foi nos 10 últimos anos do período da igreja de Esmirna. Então o que aconteceu nesse período aí de 10 anos? Nesse período aí, gente, Diocleciano, ele organizou agora uma perseguição generalizada. Eu disse a vocês que até então a perseguição era a cargo das administrações locais. Cada local ali, os governadores das províncias perseguiam os cristãos dali. Mas agora o imperador ele organizou uma perseguição generalizada. Agora era federal. O governo perseguia os cristãos agora o tempo todo, certo? Então, a perseguição começou no exército e se espalhou por todas as regiões. As autoridades romanas concentraram, os seus terrores sobre o clero cristão, perseguindo os líderes cristãos, crendo que se os líderes, os pastores fossem mortos, então o rebanho se espalharia, os membros eles iam se espalhar. Então, gente, teve um concílio da igreja em Niceia, no ano 325, e os líderes cristãos que chegaram nesse concílio de Niceia, alguns chegaram ali sem olhos, outros chegaram sem braços, outros chegaram com o corpo totalmente lesado, todo cheio de marcas, de feridas, porque esse período aí foi um período terrível, um período cruel. Então, é por isso que Jesus fala aí, vocês vão ser postos à prova, vocês vão passar esse período na prisão, mas esse período vai ser uma tribulação de 10 dias, de 10 anos. Então, o que foi que aconteceu quando acabou esse período de 10 anos? O que foi que aconteceu? No ano 313, ocorreu o chamado Edito de Milão, ou Decreto de Milão, Edito de Tolerância de Milão. Nesse decreto, gente, foi declarado que o Império Romano ele seria neutro em relação à religião, e acabando assim com toda a perseguição que tinha sido feita ao cristianismo. Então, no ano 313, a perseguição acabou. Não existiu mais perseguição daí para frente. A perseguição durou apenas no período de Esmirna. Primeiro da forma local, depois de uma forma geral, naqueles 10 anos. Então, quando acabou os 10 anos, fizeram um decreto e pronto. Agora, o cristianismo não vai ser mais perseguido. Na verdade, agora o cristianismo vai ser adotado como a religião oficial do Império. E a pessoa que foi responsável por isso foi o imperador Constantino I, o Grande. Então, o imperador Constantino, ele agora disse, olha, tá bom, vamos parar de perseguir vocês e agora nós vamos adotar vocês como a religião oficial do Império Romano. Olha aí a cara de pau. Então, Constantino, gente, alguns anos antes, ele tinha tido uma visão, uma suposta visão, numa batalha que ele fez, e ele estava lá no meio da batalha, no meio do fuzuê, aí ele olhou para o céu, aí viu o símbolo de uma cruz. Viu o símbolo de uma cruz. E ele escutou uma voz. E essa voz dizia para ele assim, In hoc signo vinces. O que significa? Sobre esse símbolo vencerás. Então ele concluiu, então, agora eu sei. Eu vou agora parar de lutar por meus próprios deuses e agora eu vou lutar por Cristo. Então, segundo essa história, Constantino virou cristão porque ele viu esse símbolo da cruz no céu. Não sei se está tapando aí minha imagem, mas tá aí, Então ele viu uma cruz, pronto, virou cristão. Mas na verdade, gente, foi o que Constantino fez. Essa conversão dele foi uma conversão de fachada. Ele foi batizado pelo Papa Silvestre, certo? E aí tem uma imagem do batistério dele, que é um batistério octogonal, de 8 lados. Então, essa conversão de Constantino, gente, foi uma conversão de fachada. Por quê? Porque ele adotou o cristianismo como a religião oficial do Império, adotou. Só que o que foi que ele fez? Ele misturou
os princípios do cristianismo com o mitraísmo. O que é isso? O mitraísmo era uma religião que ele adorava antes de se tornar cristão. E na religião do mitraísmo, quem era que era adorado lá? O deus Sol. E quando era que esse deus era adorado? Qual era o dia sagrado do mitraísmo? O domingo. Então, na religião de Constantino, na religião anterior ao cristianismo, ele adorava o Sol. Então ele pensou, então se eu for tornar o cristianismo a religião oficial do Império, e por que ele tornou a religião oficial do Império? Porque ele percebeu que, durante os anos de perseguição, o cristianismo, ao invés de se enfraquecer, ele cresceu. Então tinha cristão em qualquer lugar do mundo ali, daquela época. Então ele pensou, vixe, então eu não posso com eles, então eu vou me juntar a eles. Já que a perseguição não deu jeito, então eu vou me unir a eles. Só que eu vou me unir do meu jeito. Eu vou misturar a religião deles com a minha religião. Então eu vou juntar o melhor dos dois mundos. Então esse foi o problema. Então agora acabou a perseguição e começou um período de paz. Começou um período de bonança. Só que, gente, nós todos sabemos que a nossa fé, ela só é testada mediante a provação. Quando aparentemente está tudo bem, quando a gente está sentindo que não está sofrendo nada, não está sofrendo nenhuma perseguição de nenhum lado, a gente sente que está indo ao invés de estar indo na contramão, a gente está indo na correnteza, esse aí que mora o problema. Quando o cristão não está sofrendo perseguição, é porque ele está de acordo com o mundo. Ele está indo conforme o mundo. Se você está sendo bem aceito, se a sua fé não está sofrendo nenhuma nenhuma pressão externa, você está convivendo de boa com o mundo, então significa que você já renunciou a algum princípio ali, você renunciou já a alguma crença sua, você está de alguma forma se misturando ao mundo. Então, quando a igreja passou do período da perseguição para o período da bonança, aí que a igreja começou a fracassar. Aí que a igreja começou a passar por um período mais terrível do que o período das fogueiras, do que o período do Coliseu. Porque enquanto estava no período do Coliseu, Jesus não teve nada a dizer. Jesus não teve nada a reclamar. Jesus não teve nada a apontar no comportamento dos cristãos de Esmirna. Jesus disse, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Vocês estão sofrendo pelo meu nome, vocês não negaram o meu nome, vocês estão sendo fiéis até a morte. E é por isso que eu vou dar a vocês a coroa da vida. Mas nos períodos que nós vamos ver a partir de amanhã, a igreja cristã, ela renunciou aos seus princípios, renunciou à sua fé, porque pararam de sofrer perseguição. Então, gente, quando a gente decide ser cristão, a gente está dando nossa cara a tapa. A gente está colocando um alvo nas nossas costas. O cristianismo não é para ser popular. O cristianismo não é para ser uma coisa que todo mundo acha legal, que uma religião onde você fica confortável. Não. Jesus não chamou você para viver num conforto nessa vida. Jesus disse lá em João 17, no mundo tereis aflições. Então, quando você aceita o batismo para se tornar cristão, você iniciou a caminhada com Cristo, Jesus lhe dá uma nova vida e tal, mas agora você entra numa guerra. Você recebe ali uma armadura de Deus para entrar numa guerra. E essa armadura que Deus lhe dá, ele dá forças para lutar contra o inimigo. Então, você entra numa batalha. Toda pessoa precisa ter essa noção. Entrar no cristianismo é entrar numa guerra contra o mundo, para tirar as pessoas do mundo e levar para o lado de Cristo. Mas é numa guerra contra Satanás. Então, se você não está lutando, se você não está se sentindo numa guerra, então talvez você esteja do lado do adversário. Talvez você esteja num período de bonança e esse período é prejudicial. Certo? Então, o que aconteceu com a igreja cristã foi exatamente isso. A partir do período de Pérgamo, a igreja começou a passar por uma fase triste da vida dela. A partir de Constantino para frente, a igreja agora parou de sofrer perseguição e começou a tropeçar na fé. Mas mesmo a igreja no geral tropeçando, Deus ainda tinha as pessoas fiéis. Deus ainda teve cristãos fiéis que mantiveram-se firmes à verdade, mesmo com a instituição religiosa se apostatando. Então, gente, quero terminar com essa promessa de Jesus para os cristãos de Esmirna. Muita gente deu a sua vida, muita gente deu o seu sangue
ali por Jesus. E veja, Jesus se apresentou aqui na carta de Esmirna, dizendo o seguinte: olha, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto e eu tornei a viver. Ou seja, se eu passei pela morte e eu estou vivo agora, é sinal de que todos vocês que também passaram pela morte, todos vocês que morreram na fogueira, todos vocês que foram estraçalhados pelos leões, eu vou fazer vocês voltarem à vida. Eu vou fazer vocês voltarem das cinzas. Eu vou fazer vocês voltarem à vida. Eu vou ressuscitar vocês, porque eu estou vivo, vocês vão viver também. Então, gente, sejam fiéis até a morte, final do verso 10. E eu lhes darei a coroa da vida eterna. Essa coroa da vida, gente, para nós, a gente pensa numa coroa de ouro, a gente pensa naquelas coroas, aquelas famosas coroas que a gente conhece. Só que essa coroa já é chamada de coroa Stéphanos. Era uma coroa de louros dourados que colocava na cabeça. Essa coroa Stéphanos era colocado para o vencedor de uma corrida, para o vencedor de alguma modalidade olímpica. Então, como esses cristãos eles estavam suportando todo tipo de angústia, todo tipo de perseguição, e eles estavam sendo vencedores, então, porque eles eram vencedores, Jesus estava dando a eles um prêmio, o prêmio da coroa da vida eterna. E aí, ó, a última consolação que Jesus faz, verso 11, é: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, essa primeira morte é passageira. Essa primeira morte que vocês estão enfrentando agora, que muitos de vocês enfrentaram, ela é momentânea. É só um momento de fechar os olhos e abrir de novo. É em um segundo. E essa mesma promessa Jesus faz para nós. Que a gente dedica a nossa vida para Ele. Cada segundo de nossa respiração é para Ele. E a nossa morte também é para Ele. Então, a gente deve não apenas morrer por Jesus, mas viver por Ele agora. E se for preciso morrer por Ele, a gente tenha certeza que nós não vamos ter a morte eterna depois. Nós não vamos deixar de existir para sempre. Ele vai fazer a gente voltar a viver. Ele vai tirar a gente da sepultura e vai levar a gente para o céu. Então, essas promessas que Jesus faz para a igreja de Esmirna são promessas que nós devemos nos apoderar hoje. Mesmo que nós não sejamos do período de Esmirna, mas cada promessa que Jesus faz para essas igrejas, você pode aplicar para a sua vida pessoal. Você pode pegar essas promessas de cada igreja aqui de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira e colocar para você. Ontem nós vimos que o vencedor terá o direito de se alimentar da árvore da vida. Você vai ter o direito de se alimentar da árvore da vida, comer daqueles frutos que trazem saúde e trazem vida para as nações. E também você vai receber a bênção de não sofrer a segunda morte. Essa morte vai ser só uma pausa para você ter a vida eterna depois da vontade. Então, agradeça a Jesus pelas promessas e pelas bênçãos que Ele dá para você hoje, e que você possa ser fiel na bonança e na tempestade, na saúde e na doença, na vida e na morte. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo das profecias, muito obrigado pelas cartas das 7 igrejas. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que estamos num conflito, estamos numa guerra contra o inimigo. Não é momento de fraqueza, não é momento de nós renunciarmos à fé, duvidarmos da Tua palavra, é momento de nos apegarmos a ela mais e mais, para que possamos, Senhor, resistir aos dardos inflamados do inimigo com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Sim. Que não possamos temer, Senhor, a perseguição, que a gente não tema as críticas da família, as críticas dos amigos, porque isso é sinal de que nós estamos fazendo o que é certo. É sinal de que nós estamos nos posicionando do lado da verdade. Se nós somos a minoria contra a maioria, isso é sinal de que nós vamos vencer, porque a minoria com o Senhor é a maioria. O Senhor mostrou para Eliseu e para Geazi naquele dia que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o Senhor nos ajuda a entender que do teu lado nós já somos mais do que vencedores. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos, almejando o prêmio da vida eterna e levar outros a almejarem também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã. Dia feliz dia da preparação para todos. Bom dia. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia. Tchau. Até amanhã. Hoje deu tempo de se despedir, né?